Ex-empresário de Gal Costa, na Sony, faz novos relatos sobre viúva da cantora. A Gal sempre foi a vítima. Sobre as acusações feitas na revista Piauí, o empresário disse acreditar que tudo o que foi relatado é verdade. Uma reportagem recente da revista Piauí reuniu uma série de acusações contra a viúva de Gal Costa, Vilma Petrillo. Após a repercussão, André Pacheco, ex-gerente de marketing da Sony, alegou que Petrillo teria boicotado contratos e vetado um clipe da artista com presença de travestis no período em que ela era contratada da gravadora. Segundo Pacheco, os problemas surgiram durante a divulgação do disco Estratosfera de 2015. Ele foi responsável pela estratégia de marketing para a promoção do projeto, bem como as vendas da turnê de mesmo nome, e alegou ter enfrentado dificuldades ao lidar com Vilma. A relação profissional teria terminado de forma negativa. Eu era gerente de marketing da Sony e a Gal estava sem gravadora na época, 2015. Eu já conhecia a Vilma Petrillo e a Gal quando morei em Salvador por um tempo. Quando eu fui para a Sony, ninguém queria a Gal, ninguém queria o projeto, mesmo que fosse maravilhoso, por causa dela, da viúva. Mas conseguimos. Quando Gal chegou, começamos a ter vários problemas por causa de contrato com Vilma, o que pode e o que não pode. Mas a Gal sempre só sabia da metade da história, detalhou André em entrevista a Carla Neves, da revista Quem. Me falaram, Pacheco, a Vilma gosta de você. E realmente ela nunca me fez nada, mas eu vi ela fazendo muitas coisas horrorosas. Mas, para preservar minha relação com a Gal, eu preservava a minha relação com a Vilma. E nesse meio tempo, a gente combinou que a Vilma não iria frequentar as minhas reuniões. No caso, ia sempre a Gal, o Marcos Preto, produtor, e de vez em quando a assessora dela. Quando a Vilma ia, eu não fazia reunião, disse ele. Pacheco apontou que chegou a começar a desistir do trabalho com Gal devido aos impedimentos cavados pela parceira dela. Porque tudo o que a gente combinava, ou a Vilma não fazia, ou não assinava o contrato. A Gal estava com uma empresária que não conseguia vender show, porque ninguém mais contratava ela por causa de Vilma. E eu, como conheci as duas, quando morei em Salvador, quando a Vilma me viu na Sony, falou, bom, vamos tentar. Só que era assim. Tudo que a gente decidia, agora, daqui 3 horas, quando ela chegava em casa, a Gal me falava, ai, Pacheco, não vai rolar. E eu, mas por quê? Era sempre a Vilma por trás. Aí falei, Gal, ou a gente não lança mais o CD estratosférico e a gente não vai fazer essa turnê, ou, a partir de agora, vamos fazer reunião só nós. Eu, você, o Marcos Preto e a Ana, assessora. Um dia liguei para o Marcos e falei, tô encerrando o trabalho com a Gal. E ele, por quê? Eu, por isso, isso e isso. Então, a partir de agora, a Vilma não faz mais parte, recordou. Os problemas teriam acontecido entre 2015 e 2016. De acordo com André, Petrillo boicotava compromissos profissionais de Gal. Não existia diálogo. O presidente da época da Sony realmente não falava mais com a Vilma. Ela, a Vilma, mandava notas de cobrança pra gente. A gente fazendo notas de show, contratos de turnê e ela fazendo a apática. Vendendo um show paralelo de voz e violão, como está na matéria do Piauí. Ela ia fazendo essas coisas com todo mundo. Vendíamos um show para Lagoas, digamos assim, aí ela vendia mais 3 vozes e violão em outros lugares e derrubava o nosso. E a Gal falava, pô, mas o que acontece que toda vez que chega perto do show, o show cai? Aí a Gal começou a achar que o problema era nosso. O empresário confessou ainda que chegou a ter problemas de saúde, com herpes zoster, devido ao estresse da situação. Fui internado no Albert Einstein, em São Paulo. Quem me ajudou foi a Gal, que ligou para o médico dela, que estava na plateia, e pediu para ele ir para o camarim me ver. Disse. A partir daí, a relação entre a artista e a Sony teria esfriado. Mas André foi o responsável por manter a parceria ativa. A gravadora se distanciou 90%. Só não foi 100% porque eu era o conector. Eu era gerente de marketing. Em especial, isso nunca tinha acontecido. A gente resolveu investir no projeto. E nesse investimento, eu terminei sendo o empresário dela via gravadora. Tudo lá era comigo. Nesse meio tempo, tive 2 clipes vetados pela Vilma, alegou. Era o clipe de Quando Você Olha Pra Ela, de autoria de Malu Magalhães.
Tava tudo lindo, pronto, autorizado. Ficou só entre eu, Gal, Vilma e Marcos Preto. A Gal pirou, adorou. Achou que estava lindo. Mas quem assinava era a Vilma. E ela não autorizou a liberação. Quando viu, não foi bem assim que ela disse. Mas disse, se tiver travestis, não entra. Eu disse, mas Vilma, não tem travestis. É estética, a gênero. Ela, travestis. Aí eu falei, como é que a gente faz? Ela, edita. E eu, mas tá no roteiro. O clipe não foi lançado. Afirmou. Foi orçado em R$ 90.000. Tá arquivado, inédito. Esse primeiro, eu não sei te falar precisamente se a propriedade dele chegou a ser da Sony, por conta disso, dos contratos. Aí gravamos outro clipe no palco, de drone. Ficou maravilhoso. Mas não foi lançado porque a Vilma disse que a Gal não estava bonita. Continuou. O empresário relembrou ainda que, em meio a veto dos projetos e a troca de presidência da gravadora, a situação com Vilma chegou ao estopim. Primeiro clipe, chegamos a comprometer orçamento em folha, etc. O segundo, não, porque ela brecou tudo antes. Brecou no sentido de não tinha diálogo. Tirei 2 meses de licença. A empresa perguntou se eu teria condições de, pelo menos, cuidar da Gal, já que ninguém tinha condições de lidar com a Vilma.